Oi, gente, tô aqui pra contar pra vocês a história do meu parto. Bom, o ano era 2018 e eu resolvi mudar de cidade pra fazer cursinho e prestar vestibular pra medicina. Aquele era um ano que eu tava muito focada nos estudos, então eu não costumava sair de casa e inclusive parei até com a academia, que eu fazia regular, tinha uns 2 anos. É claro que eu tinha meus furos, né? Bom, na época eu vivia um relacionamento extremamente desgastante, abusivo e tóxico, então eu acabei emagrecendo muito e eu tava assim. Quando eu me mudei, eu devia estar pesando cerca de 46 quilos. Juntou todo esse fuzuê com a minha alimentação, que tava uma droga. Eu comia só coisa rápida e fácil, tipo hambúrguer e miojo. Então eu comecei a engordar, mas tava tudo bem, porque eu tava ficando gostosa e com uma bunda enorme. E eu acabava justificando aquilo como descuido, alimentação ruim, foco nos estudos. Bom, os meses foram passando e aí chegou uma época que eu comecei a passar mal, minha pressão vivia caindo. Foi quando eu resolvi procurar a ajuda de um médico. Eles disseram que era por conta do estresse, pré-vestibular e essas coisas. E eu acreditei, né, porque eles eram os médicos. Eles me perguntavam sobre menstruação e quando tinha sido o último período que eu menstruei, eu falava e eles esqueciam o assunto de gravidez, porque eu não tinha nenhum sintoma. Bom, os meses foram passando e eu continuei engordando, mas nada que parecesse com uma gravidez. Essa sou eu no chá de bebê da minha prima, que teve bebê um dia depois de mim. Nessa época ela tava com uma barriga enorme já. Com os meses passando, eu ia pra casa algumas vezes, e aí chegou a época do Enem, e eu vim fazer a primeira prova na minha cidade. Só que nessa época aconteceu uma coisa estranha. Os meus pés começaram a inchar. E aí minha mãe achou muito esquisito e me levou no médico junto com a minha avó. Até porque minha mãe e minha avó têm problemas vasculares. E mais uma vez eu não fui diagnosticada com gravidez. Dessa vez a médica disse que era algum problema relacionado ao rim, eu acho. E ela queria me passar um remédio bem forte, mas a minha mãe interviu e disse que não era pra passar nada, que depois do Enem a gente faria vários exames. E nesse mesmo dia à noite eu saí com os meus pais pro bebê e depois fui com os amigos jogar sinuca. Essa sou eu, cerca de uma semana antes de ter meu bebê. Eu voltei pro cursinho pra seguir com os estudos até o próximo dia de prova. Segui estudando a semana inteira até o último dia de aula, que foi o dia. Nesse dia eu assisti a aula o dia inteiro normalmente, só que eu tava sentindo algumas dores. Mas como eu tava menstruada, eu pensei que era só cólica menstrual normal. Terminou o dia, eu fui pra casa e sugeri pra minha amiga que a gente pedisse um lanche. Daí a gente pediu e eu subi pra minha casa pra tomar um banho pra esperar o lanche. E quando eu entrei no chuveiro foi um alívio tão grande, mas tão grande. A água quente parece que acabou com a minha dor. E eu saí e fui esperar. Bom, depois que eu saí do chuveiro a dor voltou. Daí eu liguei pra minha amiga e falei que eu tava com cólica. E ela foi até lá fazer uma compressa de meia e arroz em mim. Sim, gente, ela pegou na minha barriga e fez a compressa. E ela tava mole. Daí eu falei pra ela que tava melhorando e ela desceu e eu continuei lá pra esperar o lanche. O lanche chegou e eu peguei, mas eu nem conseguia comer porque a dor já tava muito intensa. Daí minha amiga disse que se precisasse de alguma coisa era só ligar, perguntou se eu não queria dormir lá, mas eu preferi ficar sozinha porque tava sentindo muita dor. Aí eu só deixei o lanche lá de lado e peguei e voltei pro chuveiro, porque aquilo aliviava demais. Mas depois a dor começou a ficar tão grande, eu só sentei no chão e eu não conseguia mais levantar. Não conseguia levantar, gente, a dor era muito intensa. E parecia que cada vez que ela voltava com mais força. E dali do chuveiro eu já não levantei mais. E eu só pensava, caralho, será que eu vou morrer? E teve uma hora que ela ficou tão intensa que eu comecei a fazer força involuntariamente. Essa hora, acho que foi a única que eu pensei em pedir ajuda. Mas o celular tava no meu quarto e eu tava morrendo no chuveiro. Eu pensava, pronto, eu vou morrer pelada. Que ótimo. E ali eu fiquei, até eu me dar conta do que estava acontecendo, quando a cabeça do meu bebê começou a sair de mim. Dali em diante eu só me concentrei em prestar atenção para não deixar ele sair de mim e cair no chão. E aí tudo aconteceu, foi super natural, ele nasceu. Eu peguei ele nos braços e de primeira ele não chorou, mas ele abriu os olhos. E nesses segundos entre eu pegar ele e ele abrir os olhos, eu só ficava olhando e segurando ele sem entender nada. Foi aí que ele deu um chorinho bem baixo e bem rápido. E eu assustei e acordei, sabe? Parecia que eu tava num sonho, sei lá. Foi tipo o despertador tocando e você tá atrasado. Eu só pulei e pensei, caralho. E daí eu levantei, tirei ele do chuveiro e fui pegar uns panos pra enrolar ele, porque ele tava muito roxinho e parecia que tava com muito frio. Daí eu olhei pra gente e tava aquele cordão lá, segurando ele em mim. Bom, daí com ele enrolado ainda, eu fui até a cozinha e peguei uma faquinha dessa sem serra.
Eu voltei pro banheiro, deitei ele no chão, em cima dos panos, e cortei o cordão. Por incrível que pareça, a médica falou que foi perfeito meu corte. Mas na hora que eu cortei, eu vi que saiu sangue. E eu pensei, cara, isso não é normal, né? Daí eu peguei o cordão e enrolei e vi que parou de sangrar, então tava ok. Bom, daí eu fui até o quarto, desci o colchão da minha cama com os pés, porque eu tava segurando o bebê. Dei mamar pra ele e deitei ele ali mesmo, pra preparar o banho dele. Mas antes eu tirei essa foto. Foi a primeira foto dele. Dá pra ver que ele ainda tá enrolado em um monte de pano. Depois eu consegui fazer ele dormir, e aí eu fui até a cozinha e peguei um balde. Esquentei água no fogão e fui até o quarto da menina que morava comigo, porque ela usava shampoo de bebê. Daí eu peguei ele, dei um banho nele, troquei todos os panos que ele tava usando por outros panos. Dei mamar de novo e depois que eu dei mamar ele dormiu novamente. Então eu olhei pra mim e ainda tinha um cordão pendurado em mim. E como eu não sabia o que fazer, eu fui pedir ajuda? Não, eu fui olhar na internet como retirar o cordão de você. E no momento que eu entrei na internet eu vi placenta. E pensei, a placenta ainda tá dentro de mim. Daí eu vi uns tutoriais lá na internet de como tirar a placenta. Fui até o vaso, fiz força e ela saiu. Como se tivesse saído uma criança, só que menor. E foi um alívio muito grande nessa hora. Depois de tudo isso, eu fui tomar um banho. Peguei uns 5 absorventes e coloquei em mim porque eu não parava de sangrar. E aí eu fui pedir ajuda? Não, eu fui limpar o apartamento. Afinal, a garota que morava comigo deixou limpo e eu ia deixar ele todo ensanguentado? Sim, eu limpei todo o apartamento. Depois de tudo isso, eu deitei com meu bebê. E aí sim, eu liguei pra minha amiga. Eu falei pra ela simplesmente, tem um bebê aqui. No início ela achou que eu tava zoando. Depois ela achou que eu tinha abortado um bebê e mandou eu descer. Então eu desci as escadas com meu bebê e deixei ela e a menina que morava com ela doidas. Uma das minhas amigas saiu pra comprar as coisas básicas pra ele, porque eu tava morrendo de medo de ir pro hospital e ter que contar pra minha mãe. Até que depois de umas 12 horas, já era noite de novo, eu contei pra uma outra amiga minha e ela ficou louca, mandou a gente pro hospital urgente. E daí a gente foi. Primeiro a gente foi pro PA, deixou todo mundo doido e eles mandaram a gente pra um hospital especializado. Então eu fiquei internada e a médica falou pra mim, ou você liga pra sua mãe ou eu ligo. E aí eu mandei ela ligar porque eu não tinha coragem. Ela contou pra minha mãe e ela ficou doida. A minha mãe já planejava me buscar naquele mesmo dia, mas a gente ia arrumar um apartamento porque ia esvaziar e eu ia voltar pra minha cidade. Mas nessa doideira toda nem teve como, ela só saiu correndo e foi pra lá. Daí eu voltei pra minha cidade e ocorreu tudo bem. E sim, eu fiz o segundo dia de prova do Enem, 2 dias depois do meu parto. Eu tive que resumir bastante, mas é basicamente essa a história. E esse é meu piá, meu milagrezinho. Vocês me perguntaram bastante sobre os meus pais e a reação deles, mas os meus pais sempre foram pessoas muito tranquilas. Até hoje nem eu entendo o medo que eu tava de contar pra minha mãe de primeiro, entendeu? Eles me deram super apoio e sempre me ajudam com o Pedro e tudo mais. Eu voltei pra cá e deu tudo certo, graças a Deus. Mesmo tendo acontecido como aconteceu, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Bom, e é isso. Espero que você tenha gostado e no mínimo se surpreendido. Marquem uns amigos pra ver histórias e sigam eu e o Pedro no Instagram.